Saudações, nossa querida audiência. Estamos aqui, dessa vez, infelizmente, sem Maria Eduarda, que está de licença maternidade. E hoje estamos aqui na presença do nosso querido presidente da Asaprev, Diogo Dori, da querida advogada Fernanda Souza, que vão nos abrilhantar hoje com muitos conhecimentos sobre IA na advocacia previdenciária. Queria deixar os meus agradecimentos em nome da Baldwin Academy aos colegas e vou deixar que vocês se apresentem. Primeiro, obviamente, doutora Claro. Fernanda, ladies first. Nossa, Fica à vontade, Fernanda. eu sou Fernanda, né? Sou advogada, quase o mesmo tempo que Diogo, porque ele gosta muito de falar dessa questão assim do tempo, da idade. Estou advogada, estou vice-presidente da Asaprev, né? Faço parte da associação aí junto com ele. Advogo já na área previdenciária há uns 20 anos. Na verdade, fiz 20 anos agora, dia 1º de junho, exclusivamente com direito previdenciário, né? E vi uma evolução, né? A evolução do direito, a evolução do direito previdenciário, principalmente na questão de como eram os processos hoje, como eles evoluíram, como eles eram antigamente. Vamos aí na luta. Diogo. A história dela é longa, ela encurtou. Viu? É nada. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores, né? Porque passa em vídeo também, né? No Spotify, áudio. é bem legal. Desejar um bom parto à Eduarda, né? Que já tá aí para ter neném. E agradecer a você, meu amigo, amigo de todas as horas, e que a gente tem uma história aí já desde o empresarial. E por conta disso a gente afinou, né, para além da advocacia, a amizade. Veja, a minha história, eu já tive aqui, né, no passado para falar, inclusive de direito previdenciário, mas minha história ela começa na advocacia, um pouco distante de Fernanda, mas aproximadamente 20 anos, a gente faz 20 anos agora em novembro. Então, 20 anos de advocacia, e eu, diferente de Nanda aí, eu passei por várias, eu sou meio uma metamorfose ambulante na advocacia. Eu fiz advocacia trabalhista, minha primeira especialização, depois fui para advocacia civil, até chegar a me encontrar na advocacia empresarial, né? E aí é onde a gente se conheceu. Lecionei por mais de 10 anos na advocacia empresarial. E digo de antemão, Helder, não me arrependo de nada, porque tudo foi um aprendizado que hoje me forjou, inclusive, para gerir meu negócio com a cabeça bem melhor. E aí, depois de 2017, 2018, por aí, a gente deu uma invertida, a gente já tinha lá no escritório um sócio que trabalhava com previdenciário. Eu, de certa forma, embora trabalhasse com direito empresarial, eu já tinha o conhecimento da previdência complementar, porque eu tinha muitos processos contra a Petros. E aí a gente deu essa invertida e eu vim para o mundo do previdenciário. E aí termino agora estando, assim como o Fernando, estando presidente da Asaprev, que é um trabalho que me deixa muito feliz, porque a gente tem ajudado bastante os advogados e advogadas. Maravilha. Eu fiz o caminho inverso. Eu comecei na advocacia previdenciária, fazia a previdência complementar. Quando eu comecei a advogar no Fernandes, né? Sim. Antônio Soares e Gabi já participaram aqui do podcast. E depois fui pro empresarial. Então, fiz o caminho inverso. Deu mais sorte, né? A gente estava conversando antes da gravação sobre as nossas impressões na advocacia, não é? Assim como vocês, eu também tenho um pouco mais de tempo nos balcões, peguei Pode falar o tempo também, para a gente É saber. uma longa história na Denuncia a idade, denuncia a idade. Eu peguei minha carteirinha da OAB em 2010, fazia agora 15 anos de advocacia. É mais novo, velho. Mas fazia carga de processo físico, né? Fiz carga de processo da Petros de 8 volumes para levar na contabilidade, aquilo que a gente estava conversando. E aí, Fernanda, queria que você fizesse essa retrospectiva em relação à tecnologia, até chegar na era da inteligência artificial, né? E as impressões de Diogo também em relação a isso, as tecnologias que foram surgindo ao longo desse caminho e como a inteligência artificial tem transformado a advocacia previdenciária.
Eu brinco que... Porque Diogo gosta muito de falar dessa história da idade, sabe? Ele adora dizer que eu sou mais velha do que ele. Mas é por isso que a gente brinca tanto com relação a isso. Mas realmente, eu acho que quando a gente começou na advocacia, eu comecei, na verdade, na advocacia mais genérica, né? Eu tô 20 anos de previdenciário. E eu brinco que quando eu cheguei aqui era tudo mato. E era isso mesmo, a gente tinha processos que eram, como você mesmo disse, eram processos de papel, devo minha rinite alérgica aos processos de papel do tribunal. A gente distribuía processo, tinha que buscar processo. Então, tem um histórico, existem até estudos, né, que diz que essa geração é a minha geração, é uma geração um pouco mais nova do que eu, um pouco mais velha do que eu, é uma geração que viu a evolução da tecnologia como um todo, e eu acho que no direito isso foi, assim, uma coisa espetacular. A gente tinha processos, eu brinco que quando o sistema está fora do ar, a gente devia dizer que era fórum fechado, como antigamente, né? O prazo hoje não conta, mas não é bem assim. Com o tempo, a gente viu aí a evolução de processos em sistemas digitais, que aí foi o precursor, né, de tudo. O CRETA, na Justiça Federal, né, que é a nossa área específica do previdenciário, veio o surgimento do CRETA, que é um sistema sergipano, né, que foi utilizado em muitos estados, que muito me orgulha dizer que é sergipano. O CRETA, ele surgiu muito simples e ele foi sendo adaptado de acordo com os pedidos da advocacia, para que ele tivesse algumas melhorias, alguns filtros que foram colocados. Fiquei muito triste porque o CRETA foi descontinuado, né, recentemente virou o PJE 2.x. Depois a gente... Você acha melhor? Acho pior. Eu acho pior. O CRETA eu só achava complicada a questão da senha. Você tinha aquele probleminha. Que a gente não tem token e tal, mas eu achava muito melhor de lidar com o CRETA do que com o 2.x. Eu ainda tô... E agora que do advogado agora que tá aquele problema para você. Não, que ainda tem que botar uma outra validade, contrassenha. né? Ontem me pediram para consultar um processo, eu estava na rua, eu disse, não tenho condições, porque ainda tem uma contrassenha, tem que abrir e-mail no celular para pegar uma contrassenha. Quem tem equipe... Aí tem coisas que é complicado para você. Um e-mail pessoal, né? A gente está sofrendo muito com isso também na questão do portal do TJ, porque nós somos em 13 advogados. E para a controladoria trabalhar vendo os processos, eu disse, como é que a gente vai ter acesso aos e-mails de todos vocês? Aí eu disse, não sei, vai ter uma solução que a gente ainda não tem, né? Com relação ao sistema do TJ. O colega advogado ele fez o seguinte, ele colocou o e-mail do escritório Para ser de todo receber, mundo. e ele criou uma máscara para poder distribuir para os advogados. É uma Então, excelente ideia. Quando pede a contrassenha, ele automaticamente manda para todo mundo. Lá no escritório a gente fez algo parecido. A gente já tinha um e-mail da controladoria para receber de todos. Sim. Todos. Aí a gente, o que é que vai fazer agora? A gente criou um novo e-mail só para o TJ. O TJ. E aí o controle ele faz essa distribuição para que a gente não se perca, né? Porque a confusão de quem trabalha com massa, que é o nosso... Exato. É a quantidade de processo, né? Então, isso... E a gente fica realmente um pouco mais difícil o acesso. Agora também o PJE1, né, vai ser também descontinuado, vai tudo virar 2.x. Lá vem. Eu inaugurei o PJE. Recorte. Eu inaugurei o PJE 1.x de verdade, né? Na época eu era uma das poucas advogadas previdenciaristas que tinham já certificado digital. E aí eu fui convidada para a inauguração. Fui eu, uma advogada pública da Caixa Econômica, eu acho que foi alguém da Fazenda, ou foi alguém do INSS, não me lembro. E aí 3 processos foram protocolados. Então, um dos primeiros processos do PJE 1.x realmente é meu. E nossa, o pessoal reclamava demais. E eu, minha gente, vocês não têm noção do que é fazer carga de processo, não. Qualquer hora do dia. Também tem um lado ruim. Sim. Que você não tem hora para trabalhar, né? Quem é muito acelerado, eu não sei como é que tem gente que só consegue entrar no sistema uma vez por semana. Eu entro no sistema o dia todo. Toda hora eu tô lá, né? Então, o processo digital veio e aí agora a gente tá vendo a IA chegando no direito de uma forma ainda tímida, e eu acho que eu já tenho um entendimento que eu já vou antecipar, que eu acho que não substitui o ser humano jamais. Especialmente na advocacia previdenciária, que é uma advocacia que precisa ser muito humanizada, né? A gente tem clientes que eles sempre vão ser mais fragilizados nas relações, né? Ou a gente tem cliente doente ou a gente tem cliente idoso. Então, sempre situação vulnerável, né? Sempre são vulneráveis.
Eu vou pedir só um parênteses para poder fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, né? O iPhone Barato, que está com a gente desde o início do podcast, e a JetSales. Inclusive, a JetSales, ela já tem a inteligência artificial implementada para atendimento de clientes. Então, para quem atua no contencioso de massa, que precisa estar ali lidando com um número grande, um volume grande de leads, a própria inteligência artificial da JetSales já consegue fazer ali um trabalho, né, conjunto para atender massa, mas sem perder a questão da atenção, Da né? humanização, né? Da humanização. Inclusive, eles já participaram de um outro podcast falando justamente como você utilizar a ferramenta, no que praticamente eles utilizam a ferramenta de WhatsApp com o CRM, mas de forma humanizada, sem ser robotizado. Então, é uma ferramenta bem interessante. Claro. Eu confesso que eu fiz uma busca no ChatGPT para implementar esse tipo de atendimento no meu escritório, justamente na chegada do cliente e a distribuição dele, e o ChatGPT indicou. Foi uma das empresas que a ChatGPT indicou. Olha, em Sergipe, aí uma das empresas indicadas foram eles. Bacana. Já Tá vendo? vai dar um excelente corte para eles também. E, Diogo, me conte como é que você tem lidado para adaptar o escritório e a massa, o contencioso de massa com a inteligência artificial. Então, assim como Fernanda, eu passei por todo esse processo, né? Tal qual você também, Sim. né? De evolução do direito. E para mim, assim, sinceramente mesmo, Helder, me deixa muito feliz. Talvez a gente brinque com essa questão de idade, né, Fernanda? Mas a gente é um privilégio a gente ter passado por tantas etapas que essa turma mais jovem, mais recente não conheceu. Então a gente sabe a dificuldade. E para mim, hoje, eu digo, é um diferencial saber do que eu passei para hoje facilitar o trabalho, inclusive para eles. Então, lá no escritório, a gente hoje criou uma estrutura que a gente utiliza a inteligência artificial de forma massiva, porque eu reputo que o ecossistema aliás, da advocacia, eu poderia dizer, da advocacia, ele já está sendo transformado, né? Eu não digo que transformou, porque eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. E mais ainda, em especial, do direito previdenciário. Porque se você for olhar o direito previdenciário hoje, né, Fernanda, a gente tem desde o INSS utilizando, eu estava olhando os dados, e ano passado, 2024, 60% dos benefícios foram concedidos por IA. Né? Benefícios como salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade, sem intervenção humana. Então, assim, E muitos foram negados também. aí é onde entra o E advogado. muitos foram Acho negados também por IA. E isso você vê que, como o Fernando disse, essa quantidade de negativa, ela transforma toda a advocacia. A gente tem que ter uma perspectiva diferente. Aquela advocacia que atuava no administrativo só juntando o documento de qualquer jeito e o benefício era deferido, já está mais complicado. Né? A IA ela vai travar. Né? Então aí você vai precisar judicializar. A IA não faz a diferença, por exemplo, se o cara tem uma união estável, mas não tem. A prova é só testemunhal, ou a prova é simplista, uma prova documental precária, já vai cortar aquele benefício, vai negar. Então é importante que você esteja acompanhando isso do outro ponto de vista. Da mesma forma, eu diria a Justiça Federal, né, aplicando, assim, para citar que me vem à cabeça agora a Cassandra, né, que foi feita aqui uma parceria, convênio que também me orgulha muito, porque foi Alagoas, foi o FAO Alagoas, junto com a Justiça Federal de Alagoas, que é para otimizar os RPVs, que é um problema também muito sério na advocacia previdenciária. Aqui a gente tem, né, já Muito problema. uma demanda reprimida gigante. E para além disso, a AGU aplicando. Então, o advogado que não está olhando para isso, ele está atrasado. Ele está, sinceramente, na advocacia previdenciária, se você não estiver pensando na inteligência artificial, você está deixando dinheiro na mesa. Vocês, como presidente e vice-presidente da associação, da Asaprev, vocês encontram ainda aquele advogado, aquela advogada que entende que trabalhar com inteligência artificial seria um demérito? Olha, a advocacia é uma atividade intelectual, artesanal, e eu não vou me dobrar a isso. Vocês têm percebido ou não? Tem sido uma adesão maior, principalmente dos jovens advogados? Eu acho que tem isso em toda a advocacia, Helder. Tem uma turma que tem, principalmente, eu entendo também, né? A pessoa, eu fiz mestrado, doutorado, estudei tanto na minha graduação e agora vou deixar que a IA faça. Mas
O que eu entendo é como o Fernando colocou de forma bem feliz aqui, é que a IA ela não está querendo lhe substituir, ou eu acho que vai substituir. A IA é uma ferramenta que vem a agregar o seu serviço. Então, assim, eu acho que você, inclusive, pode cobrar mais caro. Então, assim, acho que a gente encontra mesmo, tem muitos colegas que têm resistência ao ChatGPT, e de todas as idades, viu? Como tem também uma galera que já está usando, assim, porque essa é uma coisa que a IA traz também, que assim, ela muda de um mês para o outro, já tem muita coisa diferente, Sim. né? Então tem gente utilizando novidade que você se assusta, assim, o que é isso? Para que é isso, né? Então acho que tem as duas coisas. Mas na associação, a gente tem, desde o ano passado, inclusive, no nosso congresso, a gente trouxe algumas palestras sobre IA, justamente para desmistificar isso, para trazer a IA como nossa parceira, né? A ideia da gente tem sido essa em termos associativos, né? Eu acho que toda mudança, ela sempre vai trazer dois extremos, né? A empolgação e o medo. E tem muita gente que ainda tem resistência, mas como tudo que é novidade. Eu lembro que quando os processos viraram virtuais, eu trabalhava num escritório, em outro escritório, não é o que eu estou hoje, que tinha um advogado que já tinha uma certa idade, ele ainda usava impressora matricial. Pessoal que não é dessa época, por favor, busque no Google. E usava impressora matricial. E para ele, nossa, foi uma coisa absurda. Ele não tinha a menor noção de como é que aquilo ia funcionar. E ele estava super resistente, porque toda mudança traz essa resistência. Mas toda mudança é bem-vinda quando é para melhorar. Particularmente, eu entendo a IA hoje como um parceiro, um colega que tem a mesma é especializado como eu. Não tão quanto uma pessoa real, porque a gente tem a experiência de vida. Que isso é um diferencial. Você vai ter histórias muito específicas que você pode utilizar e você vai, como a gente faz hoje na associação. Às vezes é uma coisa tão específica que um outro colega só teve. Mas como um parceiro, eu costumo conversar com a minha IA, eu disse que eu tenho que escolher um nome ainda para ela, que eu ainda não escolhi. Mas assim, o que é que você acha disso? Né? Aí ele responde, essa semana tá meio bugadinho, tem dado umas coisinhas erradinhas. Aí eu digo, olha, você tá errado, então, mas eu só sei que está errado porque eu trabalho com isso, né? Então, assim, a gente não vai confiar que a IA vai fazer tudo certo. Mas que é um excelente parceiro de trabalho, eu brinco que é um colega, como se fosse uma pessoa, só eu tenho que escolher o nome, que eu ainda não escolhi. Vou batizar o meu. Eu particularmente gosto bastante, utilizo, mas já percebi e faço questão de evidenciar na equipe. Por exemplo, já mostrei que interpreta contrato errado, inventa jurisprudência, você troca número de artigo, né? O artigo tal não tá Inventar em outro jurisprudência, ele lugar. gosta mesmo. Bastante, mas não foi feito para justamente para substituir. Tem que ser necessariamente, tem que ter revisão. Mas na visão de vocês, quais são as principais vantagens do uso de inteligência artificial dentro da advocacia? Eu acho que a primeira e que me atrai mais ainda, assim, eu tenho ido para a Fenalol, nosso escritório tem acompanhado já há alguns anos, e a cada ano eu me entusiasmo mais com a evolução, que é a otimização dos serviços, né? Acho que para a advocacia previdenciária, assim como para o INSS, como para a AGU, para a Justiça Federal, você vê que eu estou falando, todos os atores estão envolvidos, é um ecossistema, né? Sim. Que estão envolvidos com IA. Então, mas continuo com a afirmação que o Fernando colocou assim, não tem como tirar o ser humano dessa jogada. Porque é o que você colocou também, né? Você tem que ter uma formação sólida para ter um nível crítico e poder analisar o que ela está lhe dizendo, Obrigado. né? Obrigado. Mas assim, para mim é a otimização dos serviços. A IA hoje me permite, por exemplo, traduzir os despachos para encaminhar para o meu cliente, me permite formatar o esqueleto de uma petição, me permite fazer uma análise crítica de uma decisão, me permite fazer jurimetria. Hoje eu consigo acompanhar, por exemplo, quem trabalha com massa, essencialmente tem que ter um olhar muito cuidadoso para as decisões judiciais. Eu fico até assim, bem chateado com os advogados falo advogados de forma geral, advogados e advogadas que na primeira derrota já, não, essa tese não serve, não sei o que, enfim. Para mim, você tem que analisar o porquê daquela. E a IA pode lhe ajudar muito.
né? Pode lhe ajudar muito nessa análise crítica. Você pegar uma decisão, fazer a jurimetria, né? Que a IA tem vários sistemas de jurimetria que são aplicados. Então, para mim, ela me ajuda desde a operação, Helder, quando eu consigo buscar as melhores decisões para aquela tese, até o estratégico. Quando eu faço uma pesquisa e ela me mostra o melhor caminho, quando eu faço uma análise de onde prospectar melhor, quando é que onde essas decisões estão tendo mais êxito. Então, para mim, a IA ela tem sido fundamental desde o operacional até o estratégico. Até, falando de operacional, mas até o paralegal, né? Sim. Aí você acabou de falar, um patrocinador aí, que o multiatendimento, que utiliza IA. Então, a gente, desde a porta de entrada do escritório, você está utilizando IA já. E que a própria IA referencia, né? A própria IA exato. indica, né? Indica. A própria indica. A gente tem se deparado com esse movimento, né, de inteligência artificial. O próprio assunto é palpitante. E a gente gravou, acho que um episódio no início do ano, foi ano passado, com o Andres, ele justamente falando da pauta da Fenalog, que foi toda dominada por inteligência artificial. Por exemplo, você ter a nuvem com inteligência artificial, você conversar com a nuvem onde você faz a gestão de documentos. E em relação à parte de inteligência de dados, a gente fez um evento ano passado sobre BI e justamente trazendo essa ideia de analisar os dados do escritório para verificar a adesão de determinada tese por determinado julgador, ou seja, entender ali qual argumento convence mais e mostrar isso sem IA. A gente fez isso ano passado sem o uso de IA. Imagine utilizar o BI com inteligência artificial também. É muito bacana. Eu peguei, perdão, até acho que a Fernanda quer falar aí, Não. mas assim, eu peguei uma semana passada um caso de uma tese nossa que aqui, no Juizado Federal aqui, a indenização estava sendo bem, bem pequenininha. E é uma tese que a gente massificou. E aí eu tenho em outros estados. Então eu estou monitorando isso e vou jogando na IA. E ela me disse, né? Se você deve investir em Alagoas, porque a indenização lá é o valor tal, tal, tal. E aí, assim, você estou usando, inclusive, como eu disse, estratégia de prospecção. Então, assim, é irracional você não tá, pelo menos, abrindo espaço na sua cabeça para pensar em inteligência artificial. Eram duas perguntas que eu ia fazer e já direcionando até para Fernanda, para ela poder falar Tá bom, mais café, para a né? gente. Tá bom, café? Aqui no estúdio na Colina a gente é muito bem tratado, Ninguém sofre, não. né? Ricardo Café trata bom da muito, pé. muito bem. Fernanda, a advocacia previdenciária, como vocês falaram, vocês têm que lidar com um volume muito grande de clientes, né? Advocacia de massa, e são pessoas que não necessariamente têm um trato com o direito, né? Você tem que traduzir a decisão, às vezes não mandar uma mensagem, mas ligar para não causar tanta ansiedade no cliente. Então, como é que você tem utilizado a inteligência artificial para lidar com o cliente, né? Ajudar no trato com o cliente, melhorar a experiência do cliente e também te ajudar na gestão de documentos? Na verdade, assim, dos nossos clientes, por coincidência, a maior parte são os mesmos, né? Nós atendemos uma categoria, o meu escritório, o escritório de Diogo, a gente trabalha com uma categoria muito específica e eles são muito inteirados, viu? Muitos, assim, a gente tem muito cliente mais simples, mas lembra aquele cliente que antes buscava no Google o que é que vai acontecer no processo dele, Sim. hoje ele busca no ChatGPT, né? Então, assim, a importância da humanização tá aí, da gente explicar que nem sempre vai ser como está daquele jeito. Eu utilizo para processos mais, quando o processo é um pouco mais denso, mais complexo, eu geralmente utilizo para simplificar a explicação, né? A gente precisa simplificar. Quando você vai falar com uma pessoa mais simples, você tem que explicar de uma forma que ela compreenda. Eu não vou utilizar termos técnicos e jurídicos para a pessoa não me compreender. Eu sempre tive entendimento, e isso aí é de uma vida inteira, acredito, por questão mesmo de criação. Eu não acho que ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas também ninguém é melhor do que eu, né? Nós todos somos iguais. Mas claro que existe a questão da compreensão.
E aí, quando você vai explicar para uma pessoa mais simples o que está acontecendo no processo dela, hoje até eu falei sobre isso. Eu disse, olha, um cliente, quando sai da minha sala, que eu digo que ele não vai ter direito, eu explico por que é que ele não vai ter direito de uma forma que ele compreenda. Porque senão a pessoa não sai satisfeita. E eu tenho clientes que saem satisfeitos quando eu digo, você não tem direito por isso, por isso, por isso. Né? Então, eu acho que a IA ajuda muito nisso. Eu às vezes, pego uma sentença e aí eu coloco o arquivo e digo assim, simplifiquem, expliquem de forma bem simples o que aconteceu aqui. Aí explica. Às vezes a gente tem clientes que preferem até a mensagem pelo WhatsApp, né? Mas tem clientes que preferem a ligação e a gente explica. Quando é por ligação ou quando é pessoalmente, até é mais fácil esse trato. Eu acho que pela questão da experiência, eu brinco que cada cliente, cada demanda e cada escritório ele tem, a gente às vezes se generaliza muito. Né? Eu já tive professores, por exemplo, de dizer, se o seu carro não é bom o suficiente para impressionar o seu cliente, alugue sua garagem. Tem muito essa história, Né? Tem muito isso. E não, eu não acho que funciona assim, porque depende muito de quem é seu público. Você tem que se adaptar ao seu público, para que o seu público lhe compreenda. E no direito previdenciário existe muito isso, da questão da empatia, né? Do cliente saber que você compreende a dor dele. Quando o cliente se sente acolhido. É um cliente vulnerável, realmente. Então, a IA ela serve muito para isso, para facilitar, para simplificar as explicações. Eu utilizo muito também para fazer, às vezes, tabelas, né? O que é que vai acontecer agora, né? Os pontos. E realmente como se fosse um colega de trabalho, né? Um especialista como eu. Eu sempre coloco assim, haja como um especialista em direito previdenciário. E quando ele erra, eu coloco as minhas petições, porque eu estou treinando a minha para ela escrever como eu escrevo. Sim. Né? Então, eu coloco as minhas petições, sem os dados dos clientes, eu filtro e vou ensinando. E claro que o que ela faz eu corrijo antes de mandar, mas eu acho que é excelente para isso, para você dar movimentação de processo. Né? Eu não acho uma boa ideia o automático, a movimentação automática, porque dependendo do que sai, o cliente não compreende. Mas a gente fazer e depois filtrar e reescrever de uma forma que a pessoa venha compreender o que está acontecendo ali é essencial, é um ajudante excelente. Maravilha. E uma coisa que o Diogo começou a falar que eu achei muito interessante. Me lembre que eu já tô velho, esqueço. Como é Ele que já tem mais anos de advocacia. Mas aí ele abandonou a sala de aula e ele já ganhou. Já ganhou uns anos, né? Como é que vocês usam a inteligência artificial para aumentar a rentabilidade do escritório? Então, eu até se você me permitir, eu vou voltar um pouquinho para a Fernanda falou, que essa questão do atendimento. O previdenciário, a gente tem essa peculiaridade também, que eu acho que no empresarial a gente eliminava, porque o empresário ele não pode perder tempo, então ele recebe o relatóriozinho, ele vai olhar, se ele achar alguma coisa ali, aí ele vai lhe demandar. No previdenciário, a gente tem essa questão da humanização que para mim também é imprescindível. Então, para chegar no cliente, a gente muitas vezes tem que ter essa conversa tete a tete, simplificar e chegar a deixar muito claro. No outro episódio que você gravou aqui, você falou muito sobre a questão da humanização. Você tá com a memória boa. Só para quem, é porque eu reassisti há um tempo desse, e aí só para deixar essa dica para a audiência, que foi um episódio que se falou muito sobre o trato com o cliente, sobre você conseguir trazer o cliente mais perto do escritório e até aumentar o faturamento por conta disso. Então indico, não vou lembrar o número do episódio, mas foi um dos primeiros que a gente gravou. Mas foi muito bom, né? Inclusive é um dos subtemas do nosso congresso desse ano, é a humanização. Legal. Porque, Helder, você veja, eu tive há um tempo atrás um cliente que teve um empréstimo que ele não solicitou, tá? Então ele recebeu lá 19 mil que apareceu na conta. Veja, apareceu o crédito na conta dele, não foi nem o débito. Mas ele não solicitou, ele chegou chorando no escritório. Então, assim, é o tipo da situação que a gente se depara dia a dia, que você não tem como você delegar a uma mensagem pronta da IA, ou até um relatório, ou algo desse. É importante que aí você como ser humano, não é nem como advogado, você sinta realmente a dor ali e compartilhe com o cliente. E eu acho também, reafirmo, como disse no passado, que isso vai lhe trazer benefícios futuros. Então, você está realmente compartilhando ali da dor do cliente, trazendo assim, vamos fazer o possível, vai acontecer, ele vai retornar, talvez, indicações em outras coisas. Mas respondendo sua pergunta, que eu acabei mudando o assunto,
A gente tem usado para prospecção, né, IA, desde a análise estratégica das teses usadas no escritório, né? Então, assim, como eu disse, determinado tema, eu encontro uma tese que está se solidificando na TNU, a Turma Nacional de Uniformização. Eu disse, essa tese é aplicável para o meu escritório, para o meu público? É. Então, eu vou trabalhar ela na IA, de certa forma, como a gente chama, talvez não seja o melhor termo tecnicamente, mas enlatar aquela tese, deixar ela pronta para que eu possa prospectar, lembrando que a prospecção sempre dentro dos limites éticos, mas que fazendo essa prospecção, inclusive pelo tráfego pago, né? E aí a gente vai fazer meio que um trabalho de jurimetria, saber onde ela tá, tendo o melhor resultado e em qual público. E aí eu direciono minha prospecção já com essa perspectiva. Então, para aumentar a rentabilidade, a gente tem utilizado muito dessa forma. O que mais? Volto mais uma vez, as ferramentas que às vezes parecem acessórias, mas que no final das contas elas lhe trazem uma produtividade muito maior. O que é que eu descobri lá no escritório que tirava muito tempo da minha equipe? Retorno. Retorno, e é uma reclamação geral. Você pegar qualquer pesquisa relacionada a advogado, a advocacia, os clientes reclamam do retorno. Pelo que o Fernando disse, às vezes eles não entendem, e no previdenciário tem muito. Tem casos que eu atendo a cliente num dia e digo, olha, você não tem direito, no outro dia ela me liga e pergunta quando é que vai receber o dinheiro dela. Então, assim, você tem umas situações que são complicadas, né? Então, retorno, e aí a gente também tem utilizado multiatendimentos, o próprio CRM, né, na prospecção, e tudo isso ele vem com base na IA. Antigamente, quando você fazia manualzinho, que a gente também já fez, né, nós tínhamos um trabalho estúpido de alimentação, né? Você tinha que tirar o profissional ali para ficar alimentando e geralmente não tinha a precisão que se tem hoje. Então, hoje, a IA, e especialmente naqueles sistemas que integram, né? Por exemplo, o meu CRM, ele integra com o multiatendimento, que integra com o sistema de gestão. Então, isso me facilita muito, porque eu não tenho que estar alimentando manualmente cada um. Então, acho que no final das contas, além dessa estratégia de prospecção, os sistemas acessórios, eles auxiliam muito no resultado. É a minha visão. Maravilha. Estamos nos encaminhando para os minutos finais, infelizmente, né, mas já estão convidados para retornar para o podcast. A gente falou muito de IA, mas a gente não falou das ferramentas. Então, acredito que o mais famoso de todos, obviamente, é o ChatGPT, mas eu queria saber de vocês quais ferramentas de inteligência artificial vocês poderiam indicar para a nossa audiência e para quê, né? Eu utilizo bastante o ChatGPT, acho que é pelo fato de ter sido realmente o primeiro e tal. Ele agora está com a novidade de integrar os demais, né? Ele inclusive pergunta, essa semana o meu perguntou, qual você gostaria de integrar? E aí vai ter o Gemini, né? Que a gente chama de Gemini, na verdade, que é do Google. É muito bom, mas ainda não talvez não esteja ainda no mesmo patamar. Eu descobri recentemente, foi até um professor do mestrado da UFES que me indicou, disse que um de Elon Musk, eu não sabia nem que tinha esse, um Grok, mas eu não gostei muito não, Ela confesso tá que eu fazendo o achei. mesmo mestrado lá Eu tô fazendo Do mestrado em propriedade PGPI. intelectual, Legal. PGPI, tô lá sofrendo um pouquinho, professores não me escutem. Uhum. Tô lá sofrendo um pouquinho, mas tô de férias. Então, assim, tem os específicos, né, da área do direito, mas eu acho que o GPT, ele sempre está à frente porque ele acaba se aproveitando dos demais, né? Ele puxa os demais. Tanto que ele não trabalha bem com imagem, e aí ele já fez a integração com o Canva. Eu brinco que quando eu mando ele fazer alguma imagem, sempre é uma tragédia. Aí eu faço, isso ficou horroroso. Ele não é para tanto. Ele responde, não é para tanto. Quando ele erra a jurisprudência, eu faço, você inventou, né? Aí ele foi. Ele confessa, eu acho tão bonitinho que ele confessa, assim. Realmente foi só ilustrativo. Aí o juiz não gosta de ilustrações. Mas assim, eu acho que o GPT, o Gemini, o Grok é um, e o DeepSeek, né, que foi o chinês que veio, derrubou tudo quando chegou.
Mas eu espero que todos eles melhorem ainda muito para auxiliar cada vez mais a advocacia. Porque esse trabalho braçal que se evita fazer é substituído por um trabalho intelectual que às vezes a gente não tem tempo, né, de criar. Porque o ser humano ele tá para criar, tanto que foi ele que criou a inteligência artificial. A inteligência artificial, isso está sendo muito discutido no PPGPI, porque a inteligência artificial ela não inventa o que algumas coisas ela mistura, mas ela tira de algum lugar, né? Ela vai buscar aquela informação que foi criada pelo ser humano. Em algum momento o ser humano criou aquilo que ele está colocando ali, né? Então, inclusive, se discute de quem é aquela propriedade intelectual, É uma discussão profunda né? aí. De quem é a propriedade intelectual que a inteligência artificial cria, Sim, né? Que a inteligência artificial entrega. sim. Você sabia que o ChatGPT faz música? Ele cria, eu fiquei impressionada, ele escreve letra Escreve de livro. música. Escreve Escreve livro. muito. Pois é, aí eu disse, tá bonito agora. De quem é isso aqui? A quem pertence, né? A gente tem na Baldwin, a gente tem um viés educacional, então a gente está sempre fornecendo curso de gestão. Acho que quando esse episódio for ao ar, já vai ter passado, mas a gente está organizando essa semana uma capacitação sobre IA. O Diogo comentou que vocês estão colocando também dentro do Congresso já Sim. um tema, né, uma palestra sobre inteligência artificial. Então, era uma das minhas perguntas, a importância de capacitar a advocacia na inteligência artificial, porque eu entendo que não é o caso de a gente remar contra, mas de regulamentar. Porque da mesma forma que existem advogados e advogados que usam indevidamente, colocando ali jurisprudência inventada nas suas petições, da mesma forma já se tem histórico de juízes que utilizaram a inteligência artificial para produzir as suas sentenças com precedentes inventados por inteligência artificial. Então, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem um pouco da importância de capacitar e das perspectivas de futuro que é que vocês anseiam da inteligência, da IA. A gente pode contar quem é o Alexandre? Ah, não, por causa do lote secreto. Lote secreto, tá falando? Não pode, ainda é Não segredo. falem. Ainda é segredo. A gente tá lançando dia 13 e 14 de novembro o nosso congresso, né? Já tá saindo nas redes sociais, a gente tá divulgando e vai ter muita gente boa aí. Helder, eu, como disse, né? Sou entusiasta do tema e assim como você falou, e Fernando também falou aqui algumas vezes, eu acho que a capacitação é essencial para você trabalhar com IA. A IA não é sua inimiga, a gente precisa entender que a IA ela veio para colaborar. Mas para você ter um resultado positivo da inteligência artificial, você tem que estar capacitado. Não tem jeito. As pessoas reclamam muito, porque a jurisprudência é ruim, porque... Eu já ouvi muito isso. Se você está usando, mas assim, ele inventa a doutrina, se você está alimentando corretamente o seu prompt. Porque eu acho que vai muito disso, né? As pessoas, por exemplo, a Fernanda falou aqui várias vezes, eu estou alimentando o meu como se eu estivesse conversando. Quantas vezes eu perdi horas ali batendo papo com o ChatGPT, dizendo aqui, ó, subindo, leia esse livro para mim, o que é que você acha dele? E discutindo com ele, é impressionante como no outro dia ele já está melhor. IA generativa, né? Então, assim, ele vai melhorando e a cada discussão que você tem com ele, ele vai lhe ajudando muito mais. Porque a gente, por ser humano, a gente falha, né? Por exemplo, você mencionou aí um episódio passado, eu já não me recordava. Mas reafirmo. O que eu disse, né? O que eu disse. Mas reafirmo. Mas você pode assistir. Vou assistir novamente. Para você lembrar. Vou assistir novamente. Então, assim, não tem como. Bicho, a IA não vai desaparecer. A gente não pode entrar nessa de guerra com a inteligência artificial. A gente tem que usar ela como a ferramenta para otimizar nosso serviço. E para você utilizar da melhor forma possível, é qualificação. E aí você sai muito na frente. Eu acho que já lhe disse. Aliás, você sabe muito bem que eu sou entusiasta do movimento da Bound, de todo o serviço de vocês, antes de vocês nascerem, quando lá vocês estavam pesquisando, porque eu acho que o advogado, ainda hoje, em 2025, ele ainda é forjado na litigância e esquece de estudar gestão, estudar finanças, estudar marketing, e aí fica preso a lendas urbanas, como o Fernando disse, da história do cara que tem o carro bonito vai conseguir mais cliente, ou o cara que tem uma caneta ou um terno bem cortado vai conseguir. Sinceramente, eu vejo hoje muito ao contrário. Muita gente que está lidando muito bem com o IA, com tráfego pago, saindo na frente. Muito bem.
Fernanda, vou deixar você fazer as considerações finais do episódio. Eu só queria primeiro agradecer a vocês e a Asaprev pela participação, né? Foram riquíssimas dicas que vocês deixaram aqui para a nossa audiência. Vou agradecer também aos nossos patrocinadores, ao iPhone Barato e a JetSales, que já ajudou dezenas de empresas a implementar agentes de IA para atendimento de seus clientes. Inclusive, convido a audiência a testarem a plataforma da JetSales. Né? Pessoal, depois não reclamem aí quando tiverem, né, com o comercial cheio. Mas, Fernanda, deixo você fazer as suas considerações finais para a gente encerrar o episódio. E até a próxima. Até o próximo episódio, talvez com Maria Eduarda já de volta. Com a nenenzinha. É um nenenzinho ou uma nenenzinha? Um menininho ou menininha, sabe? Vamos revelar isso. Vai ter um chá revelação. Um chá revelação. Nós que agradecemos, na verdade, o convite, né? Esse espaço que vocês deram aqui à Asaprev. A gente veio para conversar. Um bate-papo tão legal que passou que a gente nem sentiu, assim. Foi muito, muito proveitoso mesmo. E como consideração final, eu acho que a IA, como o Diogo falou, né? A gente tem que dar o braço a ela, vamos caminhar juntos. O que vier para melhorar sempre é bem-vindo. Assustam em alguns casos, outras pessoas são muito entusiastas, mas eu sou super a favor da tecnologia. Eu acho que tudo que for criado de forma a melhorar, de forma a trazer uma situação que os processos passem a andar mais rápido, que a justiça seja mais a gente tenha decisões mais favoráveis de preferência, né, é bem-vindo. E na área previdenciária a gente está precisando das decisões melhorzinhas. O nosso congresso disso aqui. E o nosso congresso. Aí aproveitar, né? Aproveitar a oportunidade. Infelizmente, a gente não pode revelar qual é a palestra do IA, porque a gente está lançando um lote secreto semana que vem. Né? A Segunda-feira. compras escuras, uma vendas escuras, né? O nosso congresso, dia 13 e 14 de novembro, reforçar o convite, inclusive, a vocês para estar lá com a gente. Vai ser, pode dizer onde é? Estou esquecida dessa parte. Pode sim, Já pode tá, sim. isso já está divulgado. Vai ser no Arcos Hotel, né, lá na Atalaia. Terminando o congresso, começa para Caju. Aí eu até brinquei que o Diogo vai estar de terno, vai dar um pulinho e ficar de abadá. Garoto propaganda. E aí, e aí a gente convida toda a audiência de vocês, convida vocês para estar lá com a gente, que o do ano passado foi muito legal e o desse ano promete ser melhor ainda. Maravilha. Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio.